Os softwares para edição de texto estão entre os programas mais utilizados no mundo. Extremamente populares, facilitam a vida de quem os utiliza cotidianamente, oferecendo vários recursos, tais como formatação de textos, inserção de figuras, uso de tabelas e correção ortográfica. Bem-vindos à nossa aula sobre edição de texto. Se no mundo empresarial o uso de tal tipo de software é notório, na escola também se mostra como um recurso potencialmente facilitador da aprendizagem. A produção textual nesse contexto deve privilegiar o ato de escrever com prazer e corretamente, apoiando o aluno na ampliação de seu domínio linguístico. Apropriando-se dos recursos disponíveis em softwares desse tipo, um grande conjunto de projetos pode beneficiar-se, envolvendo a elaboração de cartas, redações, poesias, contos, relatórios, artigos, folders, revistas, jornais ou mesmo livros. Os editores de texto, por serem softwares abertos, exigem uma participação pessoal e atenta de quem os utiliza, permitindo expressar e organizar seus pensamentos num processo interativo com seu próprio texto. Por que ensinar primeiro um planejamento com papel e lápis para só em seguida descobrir o novo plano dos softwares de processamento de textos? Este último torna possível um ir e vir constante entre a estrutura de um texto e seu conteúdo com redação em andamento e adere, pois, com realismo à realidade da produção textual que às vezes surge de um plano, às vezes faz emergir do próprio texto. Ao destacar o uso de um software de edição de texto como recurso pedagógico, salienta-se que não basta utilizá-lo para passar a limpo. É preciso utilizá-lo durante o processo de produção textual. É nesse momento que o professor, na postura de mediador, pode acompanhar o raciocínio do aluno, questionando suas escolhas e auxiliando na construção do texto. O aluno, através do editor, tem a possibilidade de colocar suas ideias, melhorá-las, incrementá-las, reorganizá-las, com a vantagem de visualizar sempre um texto limpo, sem rasuras. Além disso, com recursos de revisão ortográfica e gramatical, os editores costumam destacar palavras que não estão presentes em seus dicionários internos e também pequenos erros de digitação, oportunizando assim ao aluno repensar sobre o erro no momento em que ele ocorre, concomitantemente ao processo de escrita. Um editor de textos não ensina a redigir, mesmo que inclua corretores de ortografia, pontuação, sintaxe e que ofereça facilidades de formatação e de estruturação. O trabalho de escrita é formativo. A utilização de um software permite simplesmente corrigir ao infinito, deslocar ou inserir fragmentos, trabalhar com sumários, conservar e comparar várias versões e incorporar ilustrações. O poder dos instrumentos permite uma maior concentração nas mais qualificadas tarefas, deixando ao software as mais repetitivas. Celestine Frenet desenvolvera o uso das impressões em aula para confrontar os alunos com atividades de produção de texto. Obtém-se hoje o equivalente com um computador, com um editor de texto ou com uma impressora. Certamente não se escolhem mais os caracteres de chumbo para organizá-los em uma caixa. Não se sujam mais os dedos com tinta. Mas as operações, por serem abstratas, não são menos formativas, ainda mais quando podemos multiplicá-las e torná-las infinitamente reversíveis. A partir dessa reflexão, apresenta-se na sequência um pequeno guia para apresentar algumas das principais ferramentas de um editor, no caso, Microsoft Word 2003. A escolha desse software deve-se ao fato de que atualmente é muito difundido, estando instalado em um grande número de computadores. Para aqueles que têm acesso a outros softwares de mesma finalidade, é possível estabelecer relações entre funções similares. E você, já utiliza editores de texto no seu cotidiano?
Eu utilizo muito, quase que diariamente. E confesso que para nós que não somos da era do computador, nós aprendemos diariamente também, mas utilizo demais e tenho aprendido muito. Aprendo muito com os meus alunos, com certeza, né? Com os filhos também, e eu uso muito. Facilita muito. Imagine você digitar como era antigamente, que você digitava a máquina e errava, no final arrancava aquela folha, jogava fora e começava tudo de novo. Então hoje tem essa facilidade de você mesmo corrigir, você reler ali no computador, né? Antes de você poder entregar um texto para um aluno, você entrega pelo menos com mais segurança. Uso diretamente, eu não uso mais, praticamente não trabalho mais com coisas manuscritas. Trabalho sim com esses softwares de edição de texto e muito também de apresentação de slides, e com certeza é a minha rotina diária. Basicamente trabalhamos só com o papel, né? Então nossa forma de manifestação na nossa profissão é através das chamadas petições, então eu utilizo para praticamente tudo, né? Diariamente, integralmente, durante todo o expediente, a gente utiliza editor de texto para redigir essas petições e todo tipo de manifestação nossa é através do papel, né? Eu uso para isso, para entregar para eles já pronto, né? Mesmo para o meu próprio conhecimento, às vezes eu gosto de ler no papel. Então eu retiro, eu faço uma cópia, retiro, acrescento algumas coisas e busco fazer algumas perguntas sobre aquele texto, entendeu? Então eu utilizo bastante. Veja, dois objetivos. Quando você trabalha com educação, os meios são simplesmente meios. O objetivo maior da educação é você passar conhecimento, né? Então, quando você usa a tecnologia, quando você usa a computação, por exemplo, você tem condições de passar a mesma informação de uma maneira muito mais agradável, muito mais fácil de ser assimilada, e os alunos aprendem até se divertindo, as horas passam rapidamente. Então, esse que é o objetivo da tecnologia e desses instrumentos de computação, é você auxiliar no aumento do conhecimento, que é o objetivo final do papel do professor com os seus alunos. Tem vários, na verdade, comunicação com clientes, nós fazemos através de cartas, né, para clientes, mas basicamente, e principalmente, primordialmente, são para as petições, manifestações no processo, né? São feitas através dessas petições e primordialmente é utilizado para isso o editor de texto. E algumas coisas que eu faço com alguns desenhos, então eu tenho aprendido agora a usar para fazer o desenho de tabela, palavras cruzadas. Olha, as ferramentas que eu utilizo dependem muito do tipo de aula que eu estou dando, do nível dos alunos, em termos se é graduação, se é pós-graduação, e depende, de novo, de você balancear diversos tipos de apresentação. Quanto aos editores de texto, as ferramentas mais utilizadas na minha profissão, que é a advocacia, são a própria formatação de diversas formas e às vezes algum negrito ou uma cor diferente para destacar algum trecho da petição, ou a inserção de tabelas, inserção de objetos como imagens para ilustrar alguma questão mais importante. Vamos conhecer algumas funcionalidades do Word, mas lembre-se, não limite-se a elas, explorar é a ordem. Então, mãos à obra. Vamos começar identificando a janela do Word. Na janela do Word, temos como primeiro elemento esta barra azul, chamada barra de título. Observem que o primeiro elemento escrito é Documento 1, é o nome sugerido ao arquivo do Word. E depois temos escrito Microsoft Word, que identifica o programa. A segunda barra, que começa com a palavra arquivo, é a barra de menu. Cada opção traz uma lista de outras funcionalidades. Após, temos duas outras barras, que são as barras de ferramenta. A primeira é a barra padrão, a segunda, a barra de formatação. Essa área é aquela na qual digitaremos o nosso texto. Ao redor temos ainda
as réguas, que nos permitem visualizar o tamanho da nossa página. Observem que há mais uma barra de ferramentas abaixo, chamada barra de ferramentas de desenho. Há um detalhe importante: sobre cada ícone que nós pararmos o mouse, é possível identificar uma mensagem que destaca a sua funcionalidade. A última barra dessa janela é denominada barra de status. Observe que esse 1/1 indica em que página estamos e também o número total de páginas do documento. O primeiro elemento, portanto, indica que estamos visualizando na área de edição a página 1 e o segundo elemento, o número total de páginas que esse documento contém. Mas, para começarmos a trabalhar, é importante definir o tamanho da nossa página. Vamos trabalhar depois com a impressão em folha A4, em folha tamanho letter? Que margem queremos? Superior, inferior, laterais? Vamos trabalhar com retrato, com paisagem, isto é, a página na horizontal? Bom, para a gente poder configurar esses detalhes, nós temos então que ir na opção Arquivo, lá do nosso menu, e então escolhermos o item Configurar Página. Observem que aqui nós podemos trabalhar então com as margens, alterando a margem superior, por exemplo, eu posso diminuí-la ou aumentá-la, tanto através das setinhas ou diretamente lá no teclado. Bom, à esquerda, à inferior, à direita, a orientação, eu quero trabalhar então com ela em retrato ou eu quero trabalhar com a folha em paisagem? Posso definir aqui também. Além disso, nós podemos, lá na aba Papel, escolhermos o tamanho do papel. É ali que nós vamos definir, por exemplo, se a gente está trabalhando com uma folha do tamanho carta, do tamanho A4 ou ainda personalizada, podendo definir aqui também. Ao fazermos as nossas escolhas, portanto, vou alterar aqui, por exemplo, para A4, basta que cliquemos no OK e essas alterações estarão representadas lá na nossa área de edição. Vamos começar o nosso trabalho? Que tal iniciarmos então a digitação de um texto? Escolhi um pequeno poema de Mário Quintana, cujo título é Das Utopias. Vamos colocar esse título todo em letras maiúsculas? Fica então nossa primeira dica. Vamos utilizar a tecla Caps Lock. Então, vamos digitá-lo. Errei. E agora, o que eu faço quando eu erro? Eu posso usar então a tecla Backspace e apagar o que está antes do ponto de inserção. Vamos novamente, barra de espaço, Utopias. E agora, como eu faço então para ir à linha seguinte? Vamos utilizar a tecla Enter. Vou deixar mais uma linha e vou começar então a digitar o nosso pequeno poema. Não quero mais todas as letras maiúsculas. Então, teclando novamente em Caps Lock, tiro o conjunto de letras maiúsculas. Mas como fazer apenas a primeira letra em maiúscula? Que tal usarmos então a tecla Shift? Segurando a tecla Shift, apertamos na letra e fazemos então a letra maiúscula. Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos, se não fora a presença distante das estrelas. Mário Quintana, Espelho Mágico. Esse nosso texto ainda está muito cru, vocês não acham?
Então vamos fazer o seguinte, vamos dar vida a ele, cores, formatos variados, como trabalhando com a formatação de texto. Para formatarmos um texto, precisamos selecionar um trecho dele e então aplicar as alterações que escolhermos. Vamos fazer isso? Vamos começar então fazendo alteração no título, das utopias. Há várias formas de selecionarmos um texto. Uma delas é simplesmente clicarmos sobre uma palavra. Vamos fazer essa experiência? Vou dar um duplo clique então. Vejam que uma palavra completa ficou selecionada, isto é, em tela reversa. O fundo que era branco ficou preto e a letra que era preta ficou branca. Bom, eu posso clicar novamente e arrastar o mouse clicado para selecionar palavras em sequência. Há outras formas também de selecionar um texto. Por exemplo, posso chegar na margem lateral do meu texto, quando aparece a seta branca voltada para ele, e clicar uma única vez. Vejam que seleciona uma linha inteira. Assim eu posso clicar e arrastar o mouse clicado e ele vai selecionando linhas em sequência. Se mais do que uma linha eu quiser selecionar um parágrafo inteiro, basta clicar 2 vezes nessa margem. Vou selecionar então a linha das utopias e vamos começar a modificar. Escolher uma outra fonte, uma outra cor, enfim, fazermos alteração nesse texto. Como? Há 2 formas. Uma através da barra de formatação e outra através do menu Formatar. Vou clicar então no menu Formatar e vou escolher Fonte. Surge aqui um conjunto com várias opções de formatação dessas palavras. Vejam que na aba Fonte eu tenho ali selecionado o tipo Times New Roman. Posso escolher um outro. Por exemplo, um muito comum é o Arial. Vou escolher aqui o Arial Black. Vejam que na área de visualização, as alterações que eu vou fazendo já vão surgindo. Eu posso, com as teclas de seta do teclado, ir navegando entre as opções de tipos de letra ali colocados e visualizando abaixo. Vou deixar então aquela nossa primeira opção. Além disso, eu posso colocá-la em itálico. São aquelas letras, né, um pouco assim destacadas. Posso escolher também um tamanho diferente. Que tal o tamanho 16? Bom, além disso, a gente tem a opção ali de cor de fonte. Vamos escolher uma cor que apareça. Que tal um vermelho, então, para destacar? Feito isso, vou dar um OK. Vejam que na minha área de edição agora, essas alterações já estão presentes. Então, o meu título está destacado, está em vermelho, enfim, já tem uma alteração aqui. A gente chama na informática essa questão de what you see is what you get. Isto é, aquilo que você vê é aquilo que você tem. E assim, quando você enviar esse texto para a impressora, pedir para imprimi-lo, você terá o texto assim como você consegue visualizá-lo em tela. Vamos ver mais algumas opções. Como fazer essas alterações de uma forma mais simples? Podemos sim. Como, ao invés de utilizar a opção de menu, podemos acessar algumas opções na própria barra de ferramentas. Bom, então eu vou selecionar aqui estrelas. Como? Vou clicar 2 vezes sobre a palavra, já a tenho toda selecionada. E vou colocar esta palavra sublinhada. Como? Basta, lá na barra de formatação, escolher o sublinhado. Agora vou selecionar a linha Mário Quintana Espelho Mágico e vou escolher itálico. Bom, então vejam que aqui a gente tem as primeiras alterações realizadas de uma forma muito mais simples, com menos cliques, um caminho muito mais curto através das barras de ferramenta. Vamos fazer também alterações em relação à formatação de parágrafo. Nesse sentido, nós podemos centralizar um título, podemos alinhar a margem à esquerda, à direita, justificar, isto é, permanecer com o texto organizado em relação às 2 margens e também podemos fazer alterações em relação ao espaçamento entre as linhas. Vamos fazer um exemplo? Vou selecionar então todo o nosso texto. Vou clicar, arrastar e selecioná-lo. Ele está todo compactado aqui.
Que tal deixarmos com espaçamento duplo? Como podemos fazer isso? Vamos lá no nosso menu de arquivo, na opção Formatar, e vamos escolher Parágrafo. Vejam aquilo que conversamos. Lá em Alinhamento, nós temos as opções esquerdo, centralizado, direita, justificada. Temos também recuos, que servem, por exemplo, para quando queremos recuar uma citação toda, que está inserida num texto que é nosso. Ali em espaçamento, então, vejam que nós temos a opção Entre linhas. Vou selecionar espaçamento entre linhas duplo. E vou, então, clicar em OK. Vejam agora que o nosso texto já se alterou. Nós não estamos visualizando todo ele agora na nossa janela de edição. Como podemos ver, então, todo o texto? Podemos percorrer a barra de rolagem. E aqui conseguimos, então, navegar até o final da nossa folha. Para visualizar, então, de forma completa como ficará esse material impresso, basta que no menu Arquivo, escolhamos a opção Visualizar impressão e teremos, então, um panorama de como ficará essa página depois de impressa. Vou clicar em Fechar, então, para retornar à nossa área de trabalho. Vocês perceberam que ao longo do nosso texto surgiram alguns destaques em verde e também um outro em vermelho? Pois estes destaques estão relacionados à correção ortográfica, que veremos mais adiante. Então vejam, quando nós estamos construindo um texto, podemos selecionar grandes trechos, parágrafos ou mesmo apenas palavras e trocar a ordem, deslocar ao infinito conforme as nossas necessidades. Uma outra funcionalidade também bastante útil é inserir símbolos. Para que podemos utilizá-los na educação? Para incluir símbolos matemáticos ou mesmo para criarmos histórias enigmáticas. Vamos ver como funciona então? Construindo um exemplo. Vamos aproveitar aqui que nós temos a presença distante das estrelas. Que tal colocarmos aqui então uma pequena estrela? Bom, posicionamos o cursor, o ponto de inserção, vejam, quando eu clico ele se desloca na tela, não é mesmo? Vou colocá-lo então, com o clique do mouse, após a palavra estrelas. Bom, para inserir o símbolo, nós vamos na opção Inserir, lá do nosso menu, vamos escolher então a opção Símbolo e vejam que surge agora uma janela cheia de símbolos especiais que podem ser colocados no nosso texto. Ao abrirmos essa janela, você pode perceber que aqui não há estrela, mas podemos procurar em outras fontes. Vamos fazer isso então. Veja que aqui, ao lado da palavra fonte, podemos abrir uma lista de opções que nos permitem acessar outras fontes. Vamos lá então. Sugiro aqui a utilização da fonte Wingdings. Vejam agora que temos um conjunto de símbolos extremamente interessantes para serem usados, por exemplo, em histórias enigmáticas. Vou rolar aqui a nossa barra de rolagem e vou escolher, então, uma estrela. Ao clicar sobre ela, ela aparece em destaque. Basta, então, clicar em Inserir e depois em Fechar. Vejam que a estrela já está agora no nosso texto. Podemos trocar sua cor, trocar seu tamanho, assim como fazemos com uma palavra qualquer. Basta selecionar, vou selecioná-la então, e lá na nossa barra de formatação, escolher uma outra cor. Vejam que essa alteração já está representada. Ela está ainda sublinhada. Vamos tirar isso também? Como? Basta selecioná-la, ir lá na nossa barra de formatação e clicar novamente em sublinhado para desabilitá-lo. Temos aí uma possibilidade bastante interessante. Cabe a você explorar outras de acordo com a sua necessidade. Vamos ver agora então o comando capitular. Para que serve o comando capitular? Quem sabe o que esse comando faz? Bom, esse comando torna uma letra enorme, como aquelas dos contos de fada do Era Uma Vez. Vamos ver então como ele funciona?
Basta colocar o ponto de inserção na frente da letra que deve ser capitulada. Com o ponto de inserção, então, no local correto, podemos ir à opção Formatar e escolher Capitular. Vejam que há várias questões ali destacadas. Entre as possibilidades que essa janela apresenta, escolha Capitular. Veja que abaixo ficam habilitadas outras opções. Em altura da letra, já que o nosso poema tem 4 linhas, vamos escolher 4. A altura da linha representa o número de linhas que ela ocupará. Vou dar um OK então e percebam a nossa alteração textual. Vamos visualizar e ver como está ficando todo esse conjunto de alterações que estamos realizando? Lembram como? Vamos lá em Arquivo, Visualizar impressão. Vamos inserir agora uma figura no nosso arquivo. Que tipo de figuras podemos inserir? Há os cliparts, figuras já disponíveis no próprio Word, e há também a possibilidade de inserir figuras de arquivos externos. Que tipos de arquivos seriam esses? Podemos utilizar imagens tanto retiradas da internet, como imagens escaneadas por nós quando temos, então, scanners, que são digitalizadores de imagens. Podemos utilizar também imagens retiradas por máquinas fotográficas digitais. Vamos fazer uma experiência, então, com uma figura de arquivo retirada da internet. Como é que a gente faz? Bom, vou colocá-la abaixo aqui de Mário Quintana, Espelho Mágico. Vou dar um Enter, 2, deixar 2 linhas e vamos lá. Selecionamos no menu Inserir, a opção Figura e então do arquivo. Vejam que aqui na pasta Minhas Imagens já estão algumas figuras, algumas imagens de Mário Quintana selecionadas da internet. Vou escolher uma então, clicando sobre ela e clicando em Inserir. Vejam que a imagem agora faz parte do meu arquivo. Vamos visualizá-lo? Ao invés de ir lá em Arquivo Visualizar Impressão, vou escolher aqui na barra de ferramentas a opção correspondente, o atalho para aquilo que a gente vinha fazendo. Continua melhorando, não é mesmo? Então vamos fechar agora a visualização e trabalhar com essa imagem. Nós podemos então selecionar a imagem. Vejam que ao selecionar a imagem, surge uma barra de ferramentas específica para trabalhar com essa figura. Antes de utilizarmos essa barra, eu quero comentar que ao clicarmos sobre um dos cantos da imagem, podemos ampliá-la ou reduzi-la. Essa barra de ferramentas nos permite também, com a figura selecionada, vejam, em cor, escolher, por exemplo, que queremos a figura em escala de cinza. Automática, como já era, ou mesmo desbotado. Para que o desbotado, então? O desbotado, ou opção marca d'água em algumas outras versões do Word, serve para que a gente possa deixar a imagem mais clara e até mesmo utilizá-la como fundo do nosso texto. Vamos fazer essa experiência, então? Vejam que nessa barra nós temos a opção de Layout, ou disposição do texto. Nessa opção, nós podemos escolher que queremos a figura atrás do texto. Nesse momento, a figura se solta e eu posso, então, clicar sobre ela e deslocá-la. Vamos ver o que está acontecendo? Vejam que ela está no fundo do meu texto. Eu posso ampliá-la, enfim, colocá-la de uma outra forma. Para fazer a revisão ortográfica, vamos escolher no item Ferramentas a opção Ortografia e Gramática. Vejam que uma das questões que estavam em verde era a linha, a presença distantes das estrelas. Isso está correto? Não. O que ele está pegando aí em verde? A questão da concordância. E ele está fazendo, então, 2 outras sugestões. A primeira é a presença distante das estrelas ou as presenças distantes das estrelas. A opção correta é a primeira. Então, vou mantê-la selecionada e vou clicar em Alterar. Agora, aparece uma palavra que estava destacada em vermelho, Mário Quintana. E ele sugere uma palavra que não é a que nós queremos. O que acontece? Quintana não tem no dicionário interno do Word. É um sobrenome, não é uma palavra presente no dicionário.
mas está correta. Então, nós vamos simplesmente escolher ignorar. Ao final disso, aparece o quê? A revisão ortográfica e gramatical foi concluída. Basta então clicarmos OK. É importante destacar aqui que nem sempre aqueles destaques em verde e em vermelho devem ser alterados. O Word não tem um dicionário completo e não conhece o sentido daquilo que nós estamos colocando. Há muitas pessoas que dizem que ao escrever no Word, o aluno deixa de ter liberdade de fazer as correções, já que a própria ferramenta faz sugestões. Mas é fácil perceber que essas sugestões nem sempre são adequadas e cabe a quem utiliza a ferramenta de correção ortográfica aceitar ou não as sugestões. Vamos agora manipular esse arquivo. Tudo aquilo que nós construímos no Word, nós podemos salvar e depois abrir para dar continuidade ou fazer alterações. Vamos então salvar esse nosso arquivo. Vamos clicar em Arquivo, Salvar. Vejam que ele sugere a pasta Meus Documentos. Nós podemos também escolher outros locais depois. Vou salvar aqui. O título já vem como sugestão do nome do arquivo. Por quê? Porque o título está na primeira linha e o Word pega o que está escrito na primeira linha e sugere como nome do arquivo. Vou aceitar sua sugestão. Então, o nome do nosso arquivo é Das Utopias. Vou clicar em Salvar. Dessa forma, não perderemos todo o trabalho que realizamos. Podemos agora fechar esse arquivo e abrir um novo para um novo trabalho. Arquivo, Fechar. Vejam que agora na tela não temos nenhuma área de edição. Para podermos fazer um novo texto, temos duas opções. Se for continuar um texto já existente, podemos ir em Arquivo, Abrir e retomar aquele arquivo. Para um texto novo, inédito, podemos clicar em Arquivo, Novo. Ele faz algumas sugestões. Vou escolher Documento em branco. Está aí novamente a nossa área de edição, então. Nesse novo arquivo, quero dar algumas dicas sobre a barra de desenho. Vamos lá, então? Bom, a barra de desenho é aquela barra no rodapé da nossa janela do Word, que começa com a palavra desenhar. Vamos destacar aqui o Word Art e também as autoformas. Clicando sobre o Word Art, o azinho azul estilizado, temos um conjunto de opções de escrita de forma artística. Vamos selecionar uma delas, então. Ao clicar OK, surge seu texto aqui. Vou escrever, então, o título da nossa aula. Edição de texto. OK. Vejam que agora nós temos escrito de uma outra forma o nosso texto. Abaixo, vou acrescentar agora uma autoforma. O que são autoformas? Vamos ver as opções? Ao clicarmos sobre as autoformas, temos lá uma série de opções a serem exploradas. Vou escolher, então, formas básicas. Que tal um rostinho? Vamos clicar sobre ele e dimensioná-lo na tela. Vejam que esse rostinho pode ser também colorido. De que forma? Lá na barra de desenhos, no balde de tinta, onde aparece a mensagem cor de preenchimento, podemos escolher uma outra cor. Vou escolher o laranja, então, para combinar com a nossa edição de texto. Vamos criar uma mensagem de boas-vindas? Ao clicar em Autoformas, Textos Explicativos, vamos selecionar um balão. Vamos dimensioná-lo na tela. Podemos depois também redimensionar, puxar a ponta do balão e escrever dentro dele. Que tal escrever, então, sejam bem-vindos? Ao escrever a mensagem, podemos redimensionar esse balão, vamos deslocá-lo. Podemos também selecionar o seu texto e, por exemplo, deixá-lo combinando com o contexto que estamos desenvolvendo. Vamos ver como está ficando? A nossa aula de hoje sobre edição de texto
não pretende ser um curso de Word. Claro que não. O objetivo aqui é discutir que tipo de ferramentas existem em softwares de edição de texto que têm potencial pedagógico, isto é, que nos permitem criar situações inovadoras para trabalhar com nossos alunos. Além dessas ferramentas que destacamos aqui, existem outras, como colunar texto, que nos permitem trabalhar com jornais, inserir cabeçalho, rodapé, bordas, também tabelas. Ficam aqui algumas ideias para que você possa começar o seu trabalho. Como dica de estudos, deixo a sugestão da leitura do livro 10 Novas Competências para Ensinar, de Philippe Perrenot. Esse livro traz um conjunto de 10 competências, destacando a 8ª competência, que é usar tecnologias. Lá, uma das referências principais é a utilização de editores de texto.